Torres que têm seus belíssimos parques, né? Que são os últimos recantos e que conseguimos de alguma maneira preservar algo. Não preservamos tudo ali. Não pense que preservamos tudo ali. Conseguimos preservar algo. O que a gente consegue ver aqui em Itapeva, do lado de Torres, uma cidade turística, é uma coisa assim que poderia reunir gente do mundo inteiro para vir aqui ver o que tem aqui em Itapeva. Será que as cidades precisam de mais prédios para serem belas? Ou será que as cidades, para serem belas, precisam de mais áreas verdes, né? De mais natureza? Unidades de conservação elas foram criadas ou como uma estratégia para reservar parte dos territórios para usos menos intensos humanos. A gente tem duas categorias, as que permitem o uso direto de recursos e as de proteção integral. Nesse último caso está incluído o Parque Estadual de Itapeva, que foi uma luta bastante longa. Foi um parque que foi criado em 71, posteriormente em 78 desafetado, e a partir do final da década de 90, uma série de iniciativas individuais ou de organizações lutaram para criar aquele parque. Quando nós que trabalhamos com o meio ambiente, com conservação da biodiversidade, queremos convencer a sociedade da importância de criar uma unidade de conservação, muitas vezes a gente usa os argumentos errados, aqueles que são difíceis de compreender. É muito difícil tu convencer a sociedade a criar uma unidade de conservação por causa de um sapinho, um passarinho ameaçado. Embora essa riqueza seja lindíssima e super importante, a sociedade precisa compreender que os serviços ambientais, os serviços que são oferecidos para as pessoas pela existência da natureza, são um motivo fundamental para que essas unidades existam. E a gente não pode deixar de mencionar que os outros organismos também têm direito, inclusive constitucional, de um ambiente adequado para sua perpetuação e inclusive evolução. O Parque Estadual de Itapeva é um fragmento, realmente um fragmento dentro de uma matriz urbana, praticamente dá para dizer isso, né? Sofre, por um lado, a questão do oceano, né? Temos de um lado a questão do oceano, depois temos as rodovias, principalmente, que fazem o isolamento dessa área do parque, que é a questão da estrada do mar, né? Já que passa em alguns pontos Lindeira, unidade de conservação, e em outros pontos um pouco afastado. Mais adiante um pouquinho, ainda a alguns quilômetros na frente, temos a BR-101, né, que também é um outro empecilho, né, que mais uma vez fragmenta e dificulta o avanço e a conexão desses ambientes, né, e a BR-101 é uma rodovia de alto fluxo, então essa é um dos grandes problemas de fragmentação
do ambiente aqui na nossa região, né? E por isso que o parque se torna um fragmento dentro de uma matriz urbana. Implantar uma unidade de conservação, seja ela em Torres, seja ela na fronteira, seja ela no Pampa, ou seja ela aqui na Mata Atlântica, é muito difícil. E isso é potencializado quando uma unidade de conservação está localizada ou muito próximo à área urbana e que tem muitos interesses econômicos e grupos econômicos interessados em desconstituir a unidade de conservação. Então, a gente praticamente, do Curicaca, nos sentimos culpados do Parque de Itapeva existir. Em 2000, a gente propôs para o Banco KfW que incluísse a área da região de Itapeva num financiamento grande que seria feito para o Estado. Negociamos isso e isso precipitou que em 2002 o parque fosse criado. E a gente ajudou, inclusive, a definir um pouco os limites, participamos das audiências públicas defendendo a criação do parque, o que foi um processo bem rigoroso, assim, de enfrentamento forte com os setores que não queriam que o parque existisse e que estavam fazendo um esforço, mobilizando, inclusive, uma certa massa de manobra na época para resistir à criação do parque. Mas a gente conseguiu, né, a SEMA em 2002, então, criou o parque. E aí nós partimos então para uma série de ações que a gente vem desenvolvendo desde aquela época de ajudar na implementação do parque. E além dessa parte da natureza, tem essa parte histórica, né? Que o parque é um museu, praticamente podemos dizer, né? Com aquela casa que eu aprendi, que é aquela casa do cabo de esquadra que morava ali, né? Isso é parte toda da história aqui da região, né? Então, para os guaranis, Itapé pode ser o caminho de pedra. Itapebá pode ser a pedra das conchas, de Itapedra e Pebá, concha. Existem várias hipóteses etimológicas que precisam ser pensadas, nunca de uma razão de se tentar definir exatamente, mas assim para refletir no que eu vejo a verdadeira riqueza do nome dessa região, seu nome memorial indígena, que é um verdadeiro patrimônio que é o legado de Itapeva. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é que Itapeva a gente está falando. O que é Itapeva hoje? Qual é essa Itapeva indígena e qual o seu verdadeiro significado para a questão da conservação das áreas no Rio Grande do Sul? Aqui a gente tem indícios desde grupos pescadores e coletores nessa região, como também a gente tem indícios de grupos platinos, grupos quechuas de origem minuana e charrua, grupos do Planalto Meridional, grupos Xoclen e Caigangues, e com muita força e evidência a presença guarani. Uma presença que se caracterizou por uma ocupação grande, densa, criando grandes aldeias, fazendo manejo deste espaço, trazendo um modo de vida que há muito tempo não era utilizado, que era o modo do caçador e coletor, em substituição então ao modo de vida nas aldeias, fazendo o manejo de plantas, tendo suas tecoás, suas aldeias, e também tendo suas roças. Quando nós olhamos os jereivás, como os guaranis chamam de pindós, as pindoretãs, pindoramas, podemos ver também butiazais nesses espaços e outros manejos que vêm sendo, ao longo dos séculos, mantido por estes grupos. Então é importante a gente dar voz a esses coletivos de como eles reconhecem essa paisagem de sua herança. Pensar a paisagem de Itapeva hoje é uma história muito mais profunda do que os nossos livros demonstram.
É uma história de guerra, uma história de devastação, tanto da natureza como da natureza ambiental como da natureza humana, mas que por trás dessas dores guardam registros dessa memória. Eu, no caso, tive uma relação na adolescência com o parque que eu acho que nem sei se tinha o camping ainda. Não tinha, não. Não tinha o camping, então era uma coisa que a gente vinha para os lados de cá e andava nesse parque, nas lagoas, e era uma coisa assim, aventura, uma coisa assim bem de aventura e que sempre foi muito bom. Faz muito parte da minha vida, assim. Antes de ser parque, já era o meu parque também. E era um lugar completamente abandonado, né? Não tinha, acho que não tinha casa, né? Não, aqui era ermo, aqui não tinha casa, não existia nada. Vinha. Então, ao longo de todos os anos 70, dos anos 80, dos anos 90, até o iniciozinho dos anos 2000, Itapeva foi explorada a nível turístico. Na época, quando ele foi criado, ele incorporou um camping que existia aqui dentro do parque, né, o camping de Itapeva. Mas ele já vinha, esse camping ele foi criado lá na década de 70 e desde então ele nunca recebeu uma infraestrutura necessária para a sua manutenção. E com a criação da unidade de conservação, esse camping voltou a ser administrado pelo parque, porque anteriormente ele estava sendo administrado, ele havia sido repassado a gestão para o município e voltou com uma infraestrutura precária, muito debilitado, e mesmo assim o Estado também não conseguiu colocar a infraestrutura necessária. Eu sei que nessa época que tinha o parque, as pessoas vinham e depredavam tudo também, deixavam lixo, etc. É um horror. Até aqui esse terminal turístico eu peguei. Horrível. O povo passou a não ter acesso porque nos comportava de uma maneira educada. Apareceu um trailer aqui, o cara botou pneumático, era só um ônibus assim, e aí o cara abriu uma sala, uma banheira hidromassagem, entendeu? Tudo pneumático. Depois calçou tudo, ficou em 4 rodas e mais dois de cada lado do calçamento. Então era isso aí. Só que a construção da energia elétrica e da hidráulica, quer dizer, o atendimento disso era de 40 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Não comportava isso tudo. Em 2010 houve uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual que resultou na interdição judicial da área de uso público do parque e recomendando que o Estado implantasse um plano de uso público conforme previsto no plano de manejo da unidade de conservação. O plano de manejo foi criado e implantado em 2007, né? Mas o plano de uso público não havia sido implantado adequadamente conforme previsto no plano de manejo. Então, houve a interdição judicial e o Estado desde então, desde 2010, vem buscando a implantação e elaboração do plano de uso público, que deverá ser entregue aí no primeiro semestre de 2017. Né? A partir deste momento, o Estado tem como implantar a infraestrutura e liberar novamente ao uso público da comunidade local e, enfim, comunidade de modo geral.
Então a paisagem de Torres, situada, né, bem a norte do litoral sul-rio-grandense, né, ela contém elementos distintos do que se costuma ver nas restingas arenosas, né, imensas do litoral do Rio Grande do Sul. Né. Lá em Torres nós encontramos formações geológicas específicas, singulares, né, com a forma de pináculos, com a forma de torres, com a forma de pequenas mesas, né, que chamamos-las então de guaritas. Então são paisagens que sobram, né, resquícios paisagísticos que sobram de paisagens antigas, que foram mais predominantes em outras épocas aqui nessas terras do Rio Grande do Sul. A geologia, os processos geológicos, eles constituem os palcos, né? Os cenários aonde então depois a vida, né? Os vegetais, os animais, né? Vão aos poucos se adaptando e formando então os conjuntos ecossistêmicos, colorem toda essa paisagem. Né? Existe uma discussão em relação se é bioma Pampa ou bioma Mata Atlântica. Oficialmente, pelo mapa do IBGE, pertence ao bioma Pampa, mas é bioma Mata Atlântica sim, com algumas plantas, algumas formações também do bioma Pampa. A Porta de Torres, que foi descrita, chamada assim pelo padre Balduino Rambo em 1951, e é um corredor de espécies atlânticas, espécies relacionadas com a formação chamada de floresta ombrófila densa. Então esse corredor é um corredor de espécies tropicais, e uma boa parte dessas espécies tropicais, principalmente arbóreas, arbustivas, e também epífitos e plantas herbáceas, são espécies estritamente atlânticas e muitas delas atingem o limite sul ou o limite austral justamente no Parque de Itapeva. A vegetação do Parque Estadual de Itapeva, ela é basicamente uma vegetação de restinga. Essa vegetação ela é oficialmente chamada no sistema de classificação como formações pioneiras. Por que formações pioneiras? Porque justamente é o tipo de vegetação que está ocupando o solo nu, areias principalmente. Tá? Então esse tipo de vegetação está ocupando os solos novos e transformando esses solos à medida que a vegetação vai se fixando nela. Então, o primeiro tipo de formação que a gente encontra depois da linha da praia são as dunas frontais, as dunas que ficam de frente para o mar e que são o primeiro anteparo para os ventos, enfim, para esses agentes transformadores mais fortes que vêm do oceano. Depois dessas dunas frontais existe uma linha de baixada, uma baixada úmida, tá? Onde se estabelecem plantas também. Depois vem as dunas móveis, que são um fator interessante no Parque de Itapeva e nas restingas em geral. Depois dessas dunas móveis nós temos às vezes pequenas lagoinhas e também cordões arenosos, onde já existe vegetação fixa sobre esses cordões arenosos, então é a chamada floresta de restinga arenosa. Depois temos uma baixada, onde se formam as florestas paludosas, também chamadas mais popularmente de matas paludosas. E aí nós temos áreas úmidas em meio a isso, ou depois disso, e também formações campestres associadas com butiazais, que são uma formação bastante particular e extremamente ameaçada dentro do parque. Então esses butiazais são
formados exclusivamente por Butia catarinensis, que é uma espécie endêmica de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, da região litorânea, muito ameaçada por causa da expansão dos empreendimentos imobiliários, da ocupação dessa planície, da especulação imobiliária que existe e também da ocupação para outros fins, como a agricultura e a pecuária. Tá? Esses campos são muito ricos em espécies e justamente nesse tipo de hábitat a gente tem espécies de fato que pertencem também ao bioma pampa. É importante destacar que no Parque Estadual de Itapeva estão as florestas de restinga arenosa mais ricas em espécies de todo o Rio Grande do Sul, justamente por causa da Porta de Torres, por causa de ser o limite de distribuição sul de muitas espécies que atingem justamente seu limite em Torres ou nesse trecho da Porta de Torres. Né? À medida que a gente vai descendo em direção ao sul do Rio Grande do Sul, cada vez mais vai empobrecendo esse conjunto de espécies, que a maior riqueza está justamente concentrada no Parque Estadual de Itapeva, falando especificamente em restingas. Florestas paludosas. Essas florestas, elas têm uma peculiaridade, elas se estabelecem em cima das áreas mais baixas do parque. Elas têm solos mal drenados, uma quantidade muito elevada de matéria orgânica, às vezes formam extensa cobertura de raízes adventícias que podem formar armadilhas para as pessoas que estão caminhando dentro. O Parque Estadual de Itapeva é uma área bastante importante, assim, como representante tanto da flora quanto da fauna gaúcha, e os seus ambientes, principalmente a mata paludosa e mata arenosa, estão associados a algumas espécies em específico e são bastante importantes. A gente destacaria para as espécies de mamíferos, algumas espécies ameaçadas, como o gato do mato pequeno, né, e o tamanduá-mirim. E há uma espécie muito importante na população dentro do Parque Estadual de Itapeva, na mata paludosa, é o macaco-prego. Lá a gente tem uma preocupação grande ainda com as populações de macaco-prego, por saber que essa espécie também está em declínio no Rio Grande do Sul. Além disso, assim, eu destacaria como espécie importante e bem representativa da região, o tucutuco, né, que é uma espécie também que ocupa as dunas arenosas da planície costeira, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. Além disso, tem algumas espécies, por exemplo, que já foram extintas localmente, né, do Parque Estadual de Itapeva, e a gente tem relatos de que essas espécies ocorriam anteriormente e que hoje a gente sabe que não existem mais, como é o caso, por exemplo, do bugio, é o caso da paca, da irara, do coati, e a gente tem essas espécies, possivelmente elas desapareceram, né, localmente em função da fragmentação e muito também da pressão de caça. Os répteis que ocorrem no Parque Estadual de Itapeva, hoje a gente conhece cerca de 28 espécies, mas certamente essa diversidade está subestimada. Ainda há muito para estudar. E um aspecto muito importante do parque para essa fauna é que os répteis, como a maioria das pessoas sabem, eles são um grupo que gera muito medo. Um medo desproporcional em relação ao risco que eles podem causar, especialmente por causa das serpentes peçonhentas, mas muito pequeno. Então eles sofrem, assim como outros grupos, não só pela perda de hábitat, mas também pela
matança meio generalizada que ele sofre. Então essa diversidade é muito importante para a região e aquela região tem uma peculiaridade. Nós estamos ao mesmo tempo convivendo espécies totalmente floresta, como a jaraca, e nas áreas abertas, espécies em grande parte compartilhadas com o pampa gaúcho. Então é uma região muito peculiar. E um destaque especial também para o parque é a preservação de áreas de restinga. Em nosso estado, naquela região ali, 2 espécies de lagartos que são endêmicos de restinga, que estão presentes dentro do parque, e as 2 espécies são espécies ameaçadas de extinção. Então o parque é extremamente importante para preservar a fauna de répteis dessa região. O Parque de Itapeva é uma área muito especial para mim, porque eu comecei a minha carreira na Herpes trabalhando lá. Eu sou especialista em anfíbios e meu primeiro trabalho foi no Parque de Itapeva. E no meu trabalho lá, a gente viu que é uma das áreas onde tem uma boa diversidade de anfíbios, uma das áreas que mais tem anfíbios no Rio Grande do Sul. Por todo o conjunto de ambientes que o Parque de Itapeva tem, desde a baixada atrás das dunas primárias até a mata paludosa. A gente encontrou 3 espécies ameaçadas de extinção no parque, o que reforça a importância dele para a conservação dos anfíbios no Rio Grande do Sul, no contexto do Rio Grande do Sul. Bom, anfíbios são eles muito peculiares, porque eles estão, além das suas funções ecológicas, né, a gente constantemente descobre espécies novas, a gente constantemente descobre coisas novas com relação aos anfíbios, principalmente essa questão das toxinas que ocorrem na pele deles. Entre as espécies de sapinhos que ocorrem no Parque Estadual de Itapeva, eu destaco o Melanophrynsus dorsalis, que é uma espécie de sapinho de barriga vermelha. E é interessante porque essa espécie faz parte de um gênero que é restrito ao sul da América do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos locais onde mais tem espécies desse gênero. E Itapeva é a única área protegida onde a espécie ocorre. E as espécies desse gênero, elas têm substâncias químicas tóxicas que têm potencial para ser usadas como fármacos, por exemplo. O parque tem uma grande importância para aves porque ele abriga várias espécies que são restritas às matas de baixada, a Mata Atlântica de baixada, aqui no Rio Grande do Sul. Elas só ocorrem num pedaço muito pequeno do estado, que é no litoral norte, né? Tem muito pouco resta desse tipo de floresta. E várias espécies, então, como eu estava comentando, se restringem a esse ambiente, como a choquinha cinzenta, o limpa-folha coroado, a Maria da Restinga, né? O arapaçu liso. O Parque de Itapeva hoje é a única área do estado onde ocorre, por exemplo, a saíra sapucaia. Também é a única área protegida hoje onde ocorre o beija-flor cinza e uma das poucas áreas onde ocorrem essas outras espécies de aves de baixada que eu mencionei antes, né? Então tudo isso faz do Parque de Itapeva uma área especial, uma área com grande singularidade, quer dizer, com características únicas, e que, portanto, tem um grande valor para a conservação no nosso estado, dentro do contexto do nosso estado, especialmente dentro do contexto de conservação do litoral norte, né, onde as florestas foram muito substituídas por áreas agrícolas, por áreas urbanas, né, e áreas de moradias. O Parque Estadual de Itapeva, ele já tem uma importância reconhecida para muitas coisas em termos de biodiversidade, mas talvez uma coisa que seja interessante de destacar seja algo que é singular do parque, que é a mata paludosa e a importância que ela tem para a conservação de peixes também. Uma das espécies que ocorre no parque é uma espécie de peixe chamada Atlantirrivulus. Ela é uma das espécies que tem um tipo de ciclo de vida muito curto. Uma espécie que, por exemplo, se a gente tiver 2 anos de condições adversas no ambiente,
as populações desaparecem totalmente, porque como esse ciclo de vida é curto, elas não têm indivíduos que permanecem, suportam mudanças adversas no tempo por longo prazo. Essa condição de mata paludosa que existe no Parque Estadual de Itapeva é uma condição que está protegida no Rio Grande do Sul, talvez somente nas redondezas do Parque da Lagoa do Peixe. E originalmente ela cobria uma boa parte da planície costeira. O que resta praticamente hoje está no Parque de Itapeva, né, em termos de proteção. E pela mesma razão, o que resta das populações desse peixinho também estão lá no Parque de Itapeva e nos arredores da Lagoa do Peixe. Essa também é uma das razões que fez o Atlante rivulus, esse peixinho de pequeno porte, muito bonito, entrar para a lista de espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul, portanto merecer uma atenção muito especial. Em geral, quando se fala na conservação das espécies, a ênfase é nos vertebrados e pouco se fala nos invertebrados. Não que um seja mais importante do que o outro. Os invertebrados representam uma fonte alimentar para uma série de espécies, que podem ser mamíferos, peixes, aves, outros invertebrados, em todos os ambientes. Então, é preciso compreender o valor da conservação da diversidade dos invertebrados de uma maneira mais integrada, levando em consideração o papel que esses animais têm em todos os sistemas ecológicos. Deixamos de lado a ideia de que, com exceção das borboletas, os insetos são praga. Vamos observar também que os invertebrados são os animais predominantes. Eles representam 95% das espécies animais. Eles ocorrem em quase todos os ambientes, ocupam todos os nichos tróficos. Eles podem ser, por exemplo, herbívoros, como as lagartas de borboletas e mariposas. Podem ser parasitos, podem ser predadores, como as aranhas, e podem ser também decompositores detritívoros. Um outro aspecto importante sobre os invertebrados é a polinização. O peva é um dos últimos remanescentes de mata atlântica de restinga do litoral norte do Rio Grande do Sul e pode abrigar uma variedade de espécies ainda não conhecidas para a ciência. Durante todo o ano também contamos com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que tem nos apoiado e junto com nós executa diversas patrulhas de fiscalização, né, de monitoramento, tanto na faixa de praia, na orla, como em áreas de ocupação dentro da unidade de conservação ou em zona de amortecimento. O monitoramento ele tem que ser somado entre a equipe de fiscalização do parque, o batalhão ambiental, mais a equipe municipal. Os carros nas dunas, eu vou contar uma coisa para vocês. As dunas de Itapeva são riquíssimas, muito importantes no litoral norte porque prevêem toda aquela sequência de ambientes. E aí existem algumas ameaças para as dunas que são bem rigorosas, assim, bem drásticas. Uma delas são os carros. O que acontece? Na praia de Itapeva, em frente ao parque, não deveria haver circulação de veículos. Muitas vezes alguns visitantes, principalmente aqueles que gostam dessa relação grosseira com a natureza, que é andar de carro em cima dela, né, têm avançado por cima das dunas, têm invadido o parque e têm causado muitos impactos. Nós encontramos uma série de marcas de carros em ambientes que inclusive são de nidificação de espécies ameaçadas, né, e que são muito frágeis dentro da unidade de conservação, que jamais poderiam estar sendo alvo de uma andada de carros, né, e compactação e degradação da biodiversidade. Infelizmente eu não tenho muito, sabe?
Eu estou aqui há 4 anos e eu não conheço o parque. Como que alguém vai gostar de algo que não conhece? Como que alguém vai preservar algo que não viu ou que só viu falar? Como diz o professor Batista, vai amar algo se ele não conhece? Primeiro tem que conhecer para amar e preservar. O Parque de Itapeva eu conheci na década de 70, né, como um veranista. Vim aqui e em 77, eu lembro que fiz um passeio de bicicleta, saí de bicicleta de onde eu veraneava e vim até aqui. E aí entrei para as dunas, caminhei aqui e desde aquela época, assim, gostei muito, achei a paisagem muito interessante, incrível mesmo. E quando, depois na década de 80, ingressei no movimento ambiental lá de Porto Alegre e fiquei sabendo da questão do parque, que já tinha sido criado, do complexo turístico, da importância. Antes eu achava a paisagem bonita, depois vim entender a importância do parque. E profissionalmente, muitos anos depois, eu me vi envolvido com o episódio da criação do parque. Houve nessa década uma mudança significativa na questão cultural em relação ao parque. Quando o parque foi criado, logo após, vinculou-se através da mídia local que o parque foi criado contra a população, contra a vontade da população, apesar de todas as audiências públicas, né? E então se dizia na rua que o parque veio para atravancar o desenvolvimento do município. Hoje a comunidade começou a perceber que o que se divulgava na mídia não condiz com a realidade em relação ao parque, principalmente com o que estas pessoas acabavam ouvindo do parque. Muitas dessas pessoas aportavam aqui na frente, vinham aqui conversar, e a gente sempre fala, olha, temos dificuldade, mas nós estamos trabalhando. E aí, nesse sentido, fez um ano que surgiu o Grupo Dimensão Ecológica na cidade de Tours. É um grupo que se intitula, um coletivo de Dimensão Ecológica, que se intitula nesse sentido, e que surgiu assim com o objetivo de refletir sobre as questões ambientais e começou a falar sobre o parque. Vocês devem ter visto recentemente que nós estamos em momentos de mudanças climáticas, isso tem provocado fatores de intensa movimentação de marés e temos tido eventos de ressacas que aumentam com frequência e que, se não houvessem as dunas frontais para segurar essas ondas que avançam nesses momentos, nós teríamos grandes destruições. Então, o Parque de Itapeva tem esse elemento de segurar esse ambiente e proporcionar esse serviço ambiental, que foi perdido em outros lugares por causa, por exemplo, da especulação imobiliária, ou seja, o especulador imobiliário quer vender todas as partes que estão disponíveis no nosso planeta, inclusive as dunas frontais que servem para segurar esses serviços ambientais tão importantes para a gente poder ter a nossa ocupação saudável do ambiente. Mas o que sempre diferenciou o Parque Estadual de Itapeva foi o seu conselho consultivo, que é formado por 16 instituições representativas tanto da comunidade local quanto regional, governamental e não governamental, pública e privada, portanto,
E sempre houve um esforço muito grande, um comprometimento muito grande de todos os conselheiros em batalharem pelo parque. Inicialmente o parque tinha uma resistência enorme da população local, porque não entendia os potenciais benefícios daquele parque. Algumas entidades que atendiam ou que tinham essa visão anterior, essa ideia de desconstituir o parque, perderam o seu espaço, foram perdendo o seu espaço, e outras entidades começaram a surgir. E uma entidade que surgiu foi a Associação de Surfistas de Torres, a AST, que mantém hoje, eu diria assim, um dos maiores, na minha concepção hoje, um grande projeto de educação ambiental, que é o chamado Praia Limpa, que é pleitear uma cadeira, esse grupo AST, essa associação, pleiteou um assento no Conselho do Parque. Falando um pouquinho sobre educação ambiental em unidades de conservação, né? Ela tem um caráter um pouquinho diferente daquele que a gente conhece, assim, da educação ambiental como ela só. Porque normalmente se fala em educação ambiental, se pensa em cuidar de bichinho, cuidar de plantinha, ou então aprender a separar lixo, esse tipo de coisa, né? E dentro da unidade de conservação, ela tem várias linhas que ela pode seguir, né? Mas assim, ela tem uma importância muito grande para aproximar a comunidade para a unidade de conservação. Uma das formas da comunidade conseguir entender isso, se aproximar da unidade de conservação, é através da educação ambiental e da comunicação. Agora eu pergunto para vocês, é justo que a gente crie unidades de conservação em cima de terras privadas e proíbam as pessoas de realizarem suas atividades cotidianas, como de produção agrícola, né, de atividades rurais de uma maneira geral, sem que a gente indenize a propriedade e tenha essa propriedade para o Estado? Isso é uma grande injustiça. Então, assim, toda a unidade de conservação precisa de um investimento de compra e aquisição dessas terras que são privadas, para que o Estado tenha, então, o domínio e a posse definitiva e possa determinar claramente, aqui a gente não pode fazer nenhuma atividade, nós temos que conservar. E essas propriedades têm que ser indenizadas conforme previsto na legislação. Os proprietários merecem, devem ser indenizados. O Parque de Itapeva tem avançado muito nesse sentido. O Curicaca ajudou o parque a fazer um plano estratégico de regularização fundiária há cerca de 3 anos atrás, e esse plano vem sendo implementado. O gestor tem abrido uma grande quantidade de processos e a gente tem uma expectativa muito positiva que talvez essa venha a ser uma das primeiras unidades de conservação estaduais com uma forte regularização, ou seja, compra de terras pelo setor governamental nos próximos anos. A Secretaria do Meio Ambiente definitivamente ela está tomando atitudes propositivas para a criação do parque. A própria gestão atual do parque tem uma equipe muito boa trabalhando lá. É uma equipe grande relativamente, não o suficiente para as demandas do parque, mas é uma equipe grande. Isso não tinha em nenhuma outra época, né? Os gestores sempre não ficavam muito tempo em Itapeva, eles não criavam raiz em Itapeva. Isso é um problema para o parque. No momento que tu não tem uma gestão que se mantenha lá e que tome atitudes positivas com relação ao parque, as pessoas acabam não criando uma identidade da secretaria com o parque e o parque acaba não se efetivando. E isso agora isso mudou. Então a gestão do parque ela tá mais presente lá, no sentido amplo, assim, de ter um gestor que vai ficar por um bom tempo em Itapeva, a gente espera que sim. E isso é um dos diferenciais do parque hoje. Nós teimamos, né, em não enxergar a nossa natureza própria daqui, né?
Teimamos em não amar a nossa terra. Porque amar a terra é ver como é que ela funciona, né? E harmonizar-se com ela. Nós fazemos o contrário, né? Nós não nos harmonizamos, né? Achando que a cultura trazida de fora, ela responde, ela é suficiente para dar conta, né, do que tem aqui. E estamos, né, num ledo engano. Isso custará caro. Ninguém pode imaginar Torres sem aquela paisagem. Torres se vende como uma praia diferenciada no Rio Grande do Sul justamente pela sua paisagem. Cidades, elas perderam a noção da sua finitude, elas perderam a noção da cidade. Uma cidade só tem sentido se tem uma margem, se ela tem um limite onde ela se perceba como não cidade. E aqui na região de Torres é algo dramático, assim, né? É uma cidade que insiste em crescer da mesma maneira, né? Assim, não existe para o imaginário de algumas pessoas lá, não existe limite para eles. Então, isso aqui representa um vazio, né? Eles não entendem que isso aqui não é um vazio, né? Isso aqui está cheio de mensagens assim que não foram sequer decifradas assim. Aqui é um local muito importante para preservação. É uma área espetacular que reúne os últimos remanescentes de mata dessa região, de Mata Atlântica, e também tem uma riqueza histórica absurda que quase ninguém sabe, então precisa ser preservado, precisa ser cuidado. Isso aqui é um tesouro que a gente não tem o direito de privar as gerações futuras, tá? Daqui a 200 anos, assim, o que vai restar disso aqui, né? Se isso aqui for preservado, eles vão ter uma boa referência da gente. Se não for preservado, eles vão nos culpar quando alguém descobrir que tinha isso aqui, né? Vão nos culpar, né? E aí cada um vai ter que botar a mão na consciência pensando nesse futuro aí, né?